Boa tarde, bom dia a todos. Com um pequeno atraso por conta das dificuldades técnicas, características desse momento que a gente está vivendo, de todo mundo na internet. A gente começa o nosso debate do Círculo Virtual de hoje. Como vocês sabem, hoje o debate é com a cineasta Flávia Castro, diretora do Diário de uma Busca, que a gente acabou de assistir. A gente agradece muito, muito, muito mesmo, Flávia, a tua participação e esforço de, de conseguir essa data para a gente e de superar as dificuldades técnicas que a gente teve para fazer esse debate conosco. Flávia ficou super empolgada desde o momento que recebeu o convite, abraçou a proposta de braços abertos, a gente agradece muito por isso. É importante para a gente esse cineclube online, porque nesse momento que a gente está isolado, é importante a gente ter esses espaços de estar junto, conversar, debater assuntos, como, por exemplo, a gente debateu a EAD essa semana, mas também através da arte, da cultura, né, fazer com que a arte e a cultura sejam presentes nas nossas vidas nessa pandemia. Então, para a gente, isso é muito importante. É muito importante exibir o teu filme, do qual, né, como já tinha te falado antes, somos grandes fãs. Então, a gente agradece muito a disponibilidade de participar, e a live, para explicar para quem está começando a assistir o debate, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta inicial para a Flávia, e depois, quem tiver pergunta, comentário, só escrever aqui nos comentários da live que eu passo para a Flávia comentar ou responder. Então, Flávia, eu queria te pedir para inicialmente contar para a gente mais sobre esse filme que a gente acabou de assistir. É um filme que, bom, na própria obra a gente percebe que ela teve uma grande duração na sua captação. A gente tem captação no começo dos anos 2000 e depois tem uma retomada, né, das gravações em 2007. Mas certamente o projeto começa bem antes, e aí conta pra gente também o quanto antes ele começou. É um projeto muito pessoal, de muita exposição, então talvez tenha precisado de um tempo para ele acontecer. E também vou te pedir para falar da repercussão e da circulação dele. É um filme que circulou muito, como um documentário brasileiro, claro que não esteve presente, né, em tantas salas de cinema quanto deveria, mas que circulou por muitos festivais nacionais e internacionais, ganhou muitos prêmios. Então, vou te pedir para falar para a gente sobre esse filme. Tá. Primeiro, queria agradecer o convite, Nina. Acho super legal essa possibilidade de estar nessa minha primeira live. Estou bem atrapalhada e estou me vendo. Por que eu não estou te vendo enquanto eu falo? Porque eu te deixei, como tu vai responder, eu te deixei falando tá. Entendi. Na tela grande. Tá, então vou tentar ver onde é que está a câmera aqui. Sobre o filme, então, peraí, deixa eu lembrar do teu comentário. O filme, sim, a gente começou a pensar nele em 2000, quando eu volto a morar no Brasil. Era, no início, foi muito uma conversa com o Joca, meu irmão. A gente começou a pensar no filme, mas era, num primeiro momento, muito como uma tentativa de investigação em relação à morte do pai, o que tinha acontecido com ele, né? Partiu desse desejo o filme. E à medida que eu fui trabalhando, escrevendo, e realmente comecei a estruturar um projeto de filme, ele foi se transformando e foi se tornando muito a trajetória de vida do pai para tentar compreender a morte, mas realmente o filme se abriu mais para a vida, né? E para essa trajetória da militância política com a vida pessoal e um pouco da nossa infância militante, digamos assim, né? Da nossa vida de criança em meio a essa vida dos adultos e aos sucessivos exílios e tal.
Acho que isso é mais ou menos a tua primeira pergunta, né? Do tempo. Então, o tempo é isso, 2000, início do pensamento sobre o filme, primeira filmagem quando a Maria, minha irmã, teve no Brasil em 2002, e depois a filmagem, assim, de verdade, digamos, quando já tinha um projeto, produtor e tal, e final de 2007. E daí o filme fica pronto em meados de 2010 e começa a circular muito a partir de final de 2010. Assim, ele estreou em Gramado e depois foi para Biarritz, Festival do Rio, e viajou muito mesmo. Embora, claro, a saída comercial dele, que teve aqui no Brasil e na França, foi muito pequena. Assim. Na França até ficou mais tempo em muito mais cinemas do que aqui no Brasil, mas no Brasil ele até ficou um tempo bom no cinema, mas eu não me lembro quanto no total de espectadores, mas muito pouco, né? Como é e como era e como, na verdade, a gente nem sabe mais como é que vai ser depois desse confinamento todo, né? Essa questão de ir ver filmes no cinema, numa sala. Meio doido, eu estou falando comigo mesmo aqui, eu não sei quem está aí, não sei se você está aí, Nina. Tô aqui, Fica aí sim. um pouquinho. Tá bom, eu fico, fico aqui, sim. E como é que foi como é que foram essas conversas? Bom, primeiro, as tuas questões e as questões nessa relação com o Joca, né? Tem um momento muito interessante, né? Das discordâncias de vocês e que vem pro filme, né? Enfim, isso também dentro da própria família, né? Eu sempre fico muito impressionada com esse tipo de filme, porque mexe com uma estrutura familiar e traz à tona questões muito dolorosas, né? O final do filme, né? Aquele momento que tu se emociona muito quando lê a carta. Então, imagino que isso deva ter acontecido muitas vezes ao longo desse processo de anos contigo, com a tua família. Então, talvez em algum momento uma vontade de parar o projeto. Não sei, queria que tu falasse mais pra gente sobre isso, né? Sobre fazer um filme que traz essas questões, que expõe tanto e que mexe em coisas difíceis, né? E por que fazer isso, né? Bom, são várias perguntas interligadas, né? Eu acho que o que ajudou é que foi um processo tão longo, como de 2002 para 2007 eu estava fazendo filme, depois entre 2007 e 2010 o filme nunca ficava pronto do ponto de vista da família que estava ali, né? Então, eu acho que para todo mundo, tanto a minha mãe, o Joca, quanto as minhas tias, enfim, a minha irmã, para cada um foi de um jeito, acho que bastante diferente, mas foi diluído no tempo. Não foi assim, vapt-vupt, filmou, pensou, filmou, o filme está pronto, todo mundo viu e está ali a família exposta, uma história complicada, difícil, que cada um lida de um jeito revelada, né? Acho que cada um teve um tempo, de certa forma, de ir se acostumando com a ideia de que o filme estava sendo feito. Embora eu acho que em muitos momentos ninguém acreditasse mais que o filme fosse sair um dia, né? Eu me lembro disso, assim, de uma sensação de, o filme da Flávia nunca ia ficar pronto. Mas eu acho que depois que ele ficou pronto, e daí eu obviamente não quero falar por ninguém, até porque talvez eles estejam assistindo, o Jota ia tentar assistir, mas eu acho que cada um teve reações diferentes a ele. Eu acho que não foi ruim, de um modo geral. E eu acho que o Joca teve uma continuação para ele, na verdade, o filme. Ele escreveu, ele teve a sua própria relação, não só com o que o filme significou, como ele foi recebido, ele escreveu um artigo sobre isso, mas também em relação às questões dele. Assim, eu acho que levou ele para outro lugar. Talvez, se ele quiser, ele possa intervir aí, se ele estiver aí. Então, acho que é isso. Não, Assim, ele tá aqui. Ele está aí? Eu acho que cada um teve o seu tempo com a feitura do filme, né? Agora, para mim, eu acho que o complicado era justamente isso, era
era porque você, como diretor, independente de ser filha, mãe, pai, você tem a responsabilidade do que você deixa ali, né? Inclusive dos outros, do que você escolhe deixar dos teus personagens, né? E isso eu acho que é uma responsabilidade enorme, assim, com a qual você tem que lidar. E assim como tem que lidar também com o fato de que você está falando de uma pessoa, no caso meu pai, que morreu, e que você está contando a história dele e usando materiais dele, né, as cartas. Eu tinha questões com isso também. Tem cartas que eu não lia, assim, cartas que não eram endereçadas para mim, cartas, por exemplo, para a mãe da Maria, para Ana, que ela super generosamente me cedeu tudo, assim. Eu não li todas essas cartas. Eu olhava assim, mais ou menos. A primeira ou a segunda já tinha uma coisa que me servia, daí eu falava, então é isso, e eu até escaneei todas, mas eu nunca li. Então tem essas questões, né, do que você tem o direito de fazer e o que você... E eu não tenho uma conclusão sobre isso, assim, uma conclusão muito drástica, mas eu acho que como diretora você tem o dever de proteger os teus personagens, a responsabilidade é toda tua. Ele pode ter falado um absurdo, se você deixa o absurdo, a responsabilidade é tua, né? E ao mesmo tempo tem que fazer o filme funcionar, né? Sim. Como diretora também tem mais essa dimensão para dar conta, né? Eu não tenho uma palavra que ficou no aquário. Não, porque a gente dirige, é a nossa responsabilidade fazer o filme funcionar. Sim. Só que no teu caso, sendo esse filme, ainda tinha todas essas outras questões para articular que tu falou. Né? Então, às vezes uma coisa que funcionaria muito bem no filme, mas que não seria bacana para o personagem, né? Ou que alguém disse que não queria que entrasse. Essa própria questão de usar cartas que não foram interessadas para ti, mas que funciona super bem no filme. Então, tem esses dilemas específicos da direção também, né? Eu acho que o Joca ele teve uma importância nisso também, quando eu estava. Porque eu tinha 120 horas de material, eu tinha muita coisa, e fiquei muito tempo sozinha com esse material. E cheguei numa montagem de 2 horas e pouco, em que tinha muito pouco essa camada do Joca, esse metafilme com o Joca, tinha ele como outras pessoas, né, nas conversas. E eu mostrei para ele, e ele virou para mim e falou: falta eu, falta as nossas conversas. E eu achei que ele tinha toda a razão, só que era muito difícil, porque a gente tinha só nós dois umas 6 horas de conversa daquele período no início do filme em Porto Alegre, no quarto de hotel. A gente realmente passou por muitas emoções, assim, lidando com toda a investigação ali, né? E daí eu até pedi ajuda para ele, eu falei, eu te dou os DVDs para você ver e me ajudar e tal, mas não rolou essa ajuda. Quer dizer, rolou nesse sentido de dizer falta eu, e de fato faltava. Assim, eu acho que ele tinha toda a razão no sentido de que a nossa discussão no filme, ela dá uma camada que hoje em dia eu não consigo imaginar o filme sem, assim, eu acho que ela faz uma diferença incrível da gente poder discutir dentro do filme como é que cada um se sente em relação ao próprio filme, né? Ele com as questões dele ali de uma forma muito forte. E aí queria te perguntar também por que, né, a necessidade de fazer esse filme, seja ela individual, familiar, histórica, né? Então, queria te perguntar da necessidade de fazer esse filme. Acho que devem ser várias necessidades, na verdade. Não só a necessidade. Eu acho que teve esse ponto de partida muito forte, assim, de querer entender o que tinha acontecido, como é que tinha sido a morte. Essa foi a primeira necessidade, digamos. E eu acho que isso, até um determinado momento, foi muito compartilhado com o Joca. Mas tinha uma outra que vinha junto, que era querer contar a história do meu pai, compartilhar um pouco da minha forma de pensar nele e de gostar dele, enfim, com o Joca e, sobretudo, com a Maria, minha irmã,
que não tinha vivido, nem não tinha vivido muito tempo com ele tinha, enfim, se separou muito cedo da mãe dela. Então tinha também essa vontade, assim, de alguma forma, falar da vida dele, porque eu acho que uma coisa que eu digo no início, né, eu acho que a morte meio que apagou, foi tão violenta e tão forte a forma, que apagou um pouco a vida, né? Então tinha uma vontade disso, de contar, Acho que antes de qualquer necessidade, assim, eu nunca me imaginei diretora antes desse filme. Quer dizer, até já tinha feito um curta e tal, mas era mais esse filme que eu queria fazer, né? Não era fazer filmes, assim. Eu queria fazer cinema, mas não necessariamente dirigindo. Mas esse era um filme que só eu poderia fazer desse jeito, né? Então eu tinha que dirigir. Mas isso tudo se mistura, porque, claro, que era muito importante também o filme não ser um filme catártico e que ele só servisse para eu resolver as questões minhas ou fazer o que eu estou falando, um filme puro Joca para Maria. Tinha, claro, que a vontade de fazer um bom filme e de fazer um filme que não fosse laudatório à figura do meu pai, que fosse no qual tivesse a complexidade do momento político no qual se escreve essa história, né? Mesmo que fosse através da pequena história, da história da família, da história do cotidiano, eu tinha uma tensão muito grande em relação a como tinha sido a volta do exílio, a como tinha sido encarada essa volta publicamente aqui no Brasil, né? Era muito aflitivo para mim ver as festas e ver todo esse momento de alegria que para mim não estava sendo nem um pouco alegre, assim, para mim pessoalmente, mas e que eu via também muitas pessoas, assim como meu pai, vendo isso com questões, né? Com mais questões, como está no filme. Foi interessante porque eu tinha visto pelo filme 2 vezes, mas anos antes do Deslembro. Uhum. E aí reassisti ele agora e o Deslembro tá lá, né? Para quem não assistiu, né? O Deslembro vai ter o último filme, Uhum. né? Um longa-metragem de ficção que tem justamente essa temática do retorno, né? Da França para o Brasil, né? E aquele momento que tu fala que aparece aquela entrevista, né, do Sim. Retorno. Com o Roberto Dávila, né? É muito interessante ver o quanto na trajetória, né, na tua trajetória como diretora, essa questão também vai se desdobrando, né, de um documentário autobiográfico para um filme ficcional, mas que então são coisas muito diferentes, mas ao mesmo tempo tem essa continuidade, né? A gente vê o diário depois de ver o Deslembro e pensa, olha, isso já estava lá, né? Já estava no filme, não só estava na experiência pessoal, mas já estava no filme. E aí queria te pedir para, bom, dizer onde as pessoas podem assistir o Deslembro e também comentar quando surge o Deslembro e a relação entre esses dois filmes. O Deslembro ele surge durante a montagem do Diário de uma Busca. Com essa sensação de que eu queria ir mais longe em algumas coisas, que não ia rolar, assim, não tinha como ir mais longe em certas coisas na relação com a memória, no diário, e daí eu escrevo um primeiro argumento do Deslembro, que chamava A Memória, o Músculo da Imaginação. Então, realmente, sim, não há dúvida de que o Deslembro nasce do diário. Tem coisas que são assim, e que eu fui percebendo engraçado, né? Porque eu tinha noção do ponto de partida, de não falar o nome do pai, de várias coisas que realmente se repetem, mas não ao ponto do que eu fui percebendo aos poucos, nos debates do Deslembro, que as pessoas faziam referência ao diário e me diziam, mas aquela cena tá lá, enfim, faziam correspondências muito diretas, e eu pensava, nossa, que loucura, estou fazendo
enfim, né? Eu tô monotemática, talvez, e ao mesmo tempo é isso, é parte de uma necessidade. Não são filmes que eu fiz assim, pensando, vou fazer um filme, só porque era, né, assim, uma coisa. Foi muito de uma necessidade, de algum lugar. Falou que o Desmembro nasce na montagem do diário, e aí a gente tem uma pergunta sobre a montagem. Quanto tempo durou a montagem do diário? E para falar mais para a gente, né? Como é que com tantas horas de material, e materiais muito diversos também, né? Cartas, fotografias, as filmagens de 2002, 2007, material de arquivo, enfim. Fala pra gente um pouco dessa montagem, que deve ter sido absurdamente trabalhosa e difícil. Foi uma loucura, porque foi... Bom, teve um primeiro momento com a Jordana Berg, que é uma amiga querida e que estava assim, desde o início a gente tinha esse projeto de trabalhar junto e tal. E só que daí, depois de um tempo, a gente estava muito no início ainda, já tinha dado para testar juntas algumas coisas, como uma das coisas que eu tinha muito... Porque o filme é muito escrito, eu tinha um roteiro para o Diário de uma Busca. Ele tinha uma estrutura ficcional, assim, muito, muito já pensada antes da filmagem. Quando chegou na montagem, tinha muito material e tinha principalmente as entrevistas com os militantes, de horas com cada um, e que eu não queria abrir mão, eu queria de alguma forma integrar essas vidas todas, as histórias todas, e não tinha como. Então, com a Jordana, a gente passou uns meses juntas, e depois ela teve o tempo previsto, que era muito curto, e depois ela foi fazer um filme do Coutinho, e eu fui para casa com o material e com uma ou duas aulas da Jordana de Final Cut, e fui. E daí foi importante porque eu me apropriei desse material. E daí eu fiquei 2 anos, na verdade, montando, mas aí, na verdade, o filme se instalou na minha vida, porque eu trabalhava, fazia outras coisas, e sempre que dava, estava ali, num Maczinho, daquele branquinho, pequenininho, assim, condições mínimas, mas foi fundamental justamente para isso que você falou. Assim, eram materiais muito diversos. Tinha, por exemplo, as fotografias do pai. Às vezes era difícil lidar com isso, de ficar vendo a imagem dele. E sozinha em casa era mais fácil eu ir olhando e pensando, né, em como usar esse material todo do que num horário rígido de trabalho, com a Jordana, com o outro olhar. Assim. Teve um mergulho que foi possível porque ele foi feito de uma forma solitária. Mas eu tive sempre alguns olhares de fora e trocas muito intensas, principalmente quando eu já tinha uma coisa montada, né, umas 2 horas e pouco, eu comecei a mostrar e a trocar muito. Mas foi uma experiência, assim, para mim tem um antes e depois dessa montagem do diário. Foi uma experiência muito difícil, mas também prazerosíssima em alguns momentos. Eu descobri que eu amo, tanto que no Desmembro eu também montei. Tudo que eu fiz depois, assim, eu passei a me apoderar desse momento, porque é um momento que eu acho... A escrita e a montagem são os 2 momentos onde eu me sinto mais confortável, mas onde dá mais tempo também, né? Porque você tem um tempo ali que na filmagem é aquela correria, pode ser maravilhoso, mas é aquilo que é possível, né? Ali dentro daquele espaço. Na montagem você tem tempo de experimentar, e para mim isso é muito importante. Ainda mais no caso do diário, que tem filmagens em diferentes países, né? E isso deve ter sido bem complicado, né? Foi naqueles locais sabendo o que tu queria exatamente deles, de todos, ou isso variava de local para local? Quanto tempo vocês tinham em cada local para conseguir aquilo que era o objetivo de ter ido para lá? Teve alguma surpresa que aconteceu? Sempre tem, né? Mas o que apareceu de surpresa, de elemento novo, que entrou no filme, que não entrou? Como é que
foi esse documentário que se passa em vários países? Eu acho que tem, assim, tem a fase Porto Alegre, que era basicamente a investigação policial, então ia atrás da polícia, dos legistas e tal, que era um momento em que eu sabia muito pouco o que a gente ia encontrar, o que eles iam dizer, como é que ia ser. Então a gente ia com uma câmera, a gente teve acho que 15 dias. A gente ia com a câmera e filmava tudo que pudesse, e às vezes mais, assim, um pouco. Era bem. Não, era, não, era um, não tinha um controle, um preparo da filmagem em si, era do jeito que dava. Sabendo muito bem, eu, no caso, as perguntas que eu queria fazer para cada uma dessas pessoas, né? Dos policiais e tal. Tinha um preparo muito grande em relação ao que eu achava que eu podia perguntar, ou que eu poderia ter como resposta, mas não tinha tanto uma filmagem assim muito pensada ou controlada. Era o que dava, na verdade. Os países depois foi muito rápido. Acho que a gente passou 3 dias, 3 ou 4 dias na Argentina, 4 dias no Chile, enfim, tudo muito rápido, com surpresas incríveis em cada país. Mas aí já tinha um preparo, porque realmente eu tinha os offs, a maioria já pensado, então a gente tinha as imagens dos offs, que nem sempre eram imaginadas, mas a gente voltava aos locais da história e lá a gente via o que dava para fazer para aqueles offs. Embora alguns tivessem sido imaginados antes da gente ir. No Chile, a gente teve surpresas incríveis, assim, tanto na volta à embaixada, que foi muito emocionante para mim, entrar naquele espaço onde a gente ficou 3 meses presos e que continuava igual, era muito bonito e muito impactante, e estar com o embaixador de 2007, que tinha sido um ex-preso político na Argentina, quer dizer, a sensação que a história meio que dá uma volta e fecha, né, assim, e ir na casa onde a gente morou por último no Chile e ter o proprietário que não nos deixa entrar, e diz que teve alguma coisa estranha naquela casa nos anos 70. Então, sempre tem muitas surpresas e muitas emoções, né? Estar com a minha mãe de volta no Chile foi legal também, foi importante, assim. Mas foi tudo muito rápido, assim, em termos de tempo, né? Foi muito. A gente teve 4 semanas de filmagem no total, e a França foi feita muito depois. A França eu já estava com o filme praticamente pronto, montado. Então eu fui lá fazer só coisas muito específicas, já não tinha mais diretor de fotografia, foi tudo improvisado, assim, mas para fechar. E na Argentina, aquela janela com aqueles bonecos. São planos que me impressionam muito. Queria te pedir para A comentar. Argentina foi um lugar, porque toda a filmagem foi muito tocante por causa desses reencontros com os militantes, né? Era muita emoção, assim, eu chegava no hotel carregada dessa história e muito tocada. E eu estava no quarto que tinha essa janela, o quarto do hotel onde eu estava na Argentina, em Buenos Aires, dava para essa janela, era uma coisa meio assustadora, como está no filme, né? Dava para uma coisa interna, e me lembrou o apartamento onde a gente morava, que foi um dos únicos locais que a gente não conseguiu voltar durante todo o filme. Assim, é um local que a gente não achou para voltar no apartamento e tal. E eu olhei para aquela janela do meu quarto de hotel e pensei, bom, mas vai ser aqui. Está perfeito, assim, a gente pode fazer aqui. Então, essa janela, eu acho que ela nasce realmente de uma sensação que está no off daquele passado, do que eu vivi quando eu era criança, mas ele se acrescenta, se agrega da experiência do presente, de estar filmando de volta na Argentina, com toda a história da Argentina junto, assim, com os militantes que a gente estava ouvindo, que muitos não estão no filme, argentinos que fizeram parte dessa história, e de todas as mortes que teve, né, nessa história. Eu acho que é isso um filme, né, um pouco assim. É um momento que a gente está captando ali daquele presente, com todas as camadas do que a gente está contando. Tem uma outra pergunta aqui.
que é a seguinte. O filme começa com um enigma, se abre para a história do Brasil e da luta contra a exploração e a opressão. E termina sem apresentar uma hipótese, né, Sem para esse apresentar o quê? enigma. Uma hipótese para esse enigma. O que faltou dizer? Eu disse o que eu podia dizer. Eu acho que o final, assim, em aberto, digamos, tem muitas interpretações. Tem muita gente que tem certeza que de uma coisa ou que tem certeza de outra. Se eu tivesse certeza, eu teria colocado no filme. Se eu tivesse certeza absoluta que meu pai foi assassinado naquele apartamento, eu teria colocado. O depoimento do legista que aparece para a gente quase no final vai muito nessa direção, né? Eu acho que essa falta de conclusões, de certezas, acaba aparecendo em muitos filmes, que são filmes autobiográficos e se relacionam com as ditaduras mais recentes dos nossos países latino-americanos. Né? A gente vai ver de, já antes, né? Alguma coisa disso nos 80, alguma coisa nos 90, principalmente nos anos 2000 para cá, muitos filmes que vão nessa direção, né? E que acabam sendo mais ou menos inconclusivos, fragmentados, que tem muito a ver ainda com as nossas o que ainda falta de informação sobre essa história e os próprios processos de memória, né? E é interessante que esses filmes muitas vezes são nos diferentes países, e aí eu, né, me atenho a falar de Brasil, Chile e Argentina, que são os que eu conheço melhor, essa cinematografia, mas muitas vezes são filmes de filhas falando dos seus pais. E aí queria te pedir para falar desse universo, desses filmes, da estratégia da primeira pessoa, como uma tentativa, né, de falar desse passado, talvez como a única possibilidade que se apresenta, né, de falar desse passado. Que outros filmes você já tinha visto? Com quais você acha que teu filme dialoga? Conversar um pouquinho com esse universo. Eu vi, antes de fazer o filme, enquanto eu estava fazendo, eu vi muitos filmes latino-americanos, porque no Brasil não tinha muito ainda filmes na primeira pessoa dessa geração de filhos de militantes, né? Mas na Argentina já tinha Los Rubios, tem um outro filme que eu acho muito interessante, que é de um homem, que é sobre a mãe, que chama M. E foram vindo outros depois. Assim. Um filme que eu gosto muito é o filme da Macarena, O Edifício dos Chilenos. Eu acho esse filme... Aliás, eu acho que é um filme que... Acho não, é um filme de onde eu tiro uma das histórias do Deslembro, do padrasto chileno, né? E tem muitos outros. Assim, eu acho que no cinema documental mundial, desde os anos 80, já tinha muitos filmes na primeira pessoa, né? Eu acho que na América Latina, quando começou a se falar dessas questões da nossa história, das ditaduras latino-americanas, através desse olhar mais intimista, eu acho que possibilitou tocar as pessoas de outra forma, né? Acho que a gente estava acostumado até então mais a filmes assim muito grandiloquentes, a revolução, os heróis revolucionários e tal. Quando chegam essas vozes de filhos ou de pessoas que viveram, como a Carmen Castilho, por exemplo, que eu acho que de outra geração, mas que se inscreve nesse tipo de narrativa, a gente tem um acesso à história totalmente diferente, né? Eu acho que foi muito importante. E eu acho que começa pela ficção, assim. Eu acho que tem um filme argentino que eu adoro, que chama Kamchatka,
que é um filme com o Ricardo Darín, a Cecília Roth, e é o ponto de vista de um menino, de um filho. E eles estão, no caso, clandestinos. Tudo se passa praticamente. Você viu esse filme? Pois é, esse filme ele foi pouco, assim, sei lá, não foi muito falado na época, mas é um filme que eu acho que tem uma sensibilidade realmente para o olhar da criança sobre aquela situação, né? Acho que aqui no Brasil tem, no ano em que meus pais saíram de férias, que tem também essa coisa muito forte. Todos esses filmes são filmes que me tocam muito, assim, porque eu sempre tive um incômodo com a coisa da militância, quando a militância passa na frente das histórias ou da sei lá, essa coisa dos heróis, sabe? Eu acho que as histórias em geral são muito mais complexas do que só feita de bandidos e de heróis, enfim, sei, tinha muito um tom assim nos filmes que me incomodava, um tom de querer te convencer de algo, né? E não de querer te transmitir uma experiência que pode te convencer de algo ou não, ou te fazer pensar e abrir a tua cabeça para aquela situação, para aquele momento histórico. Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. A escolha das locações das duas conversas com o Joca, né? Porque tu comentou pra gente que tiveram as conversas iniciais, né, aquelas de 2002 em Porto Alegre, mas depois a gente tem outras conversas e o próprio encerramento do filme também, né? E aí num lugar aberto, né, num lugar super importante da cidade, né? Então queria te perguntar se essas coisas foram, o quanto elas foram pensadas, o quanto elas foram acontecendo. Com o Joca, a gente teve 2 grandes momentos de conversa nesse período em Porto Alegre, que ele estava lá e que foi o início das filmagens e foi toda a parte da investigação, né? Onde a gente encontra os policiais. A gente não. Eu encontro os policiais e tudo, né? Então a gente se encontrava no quarto de hotel, porque eu tinha também recebido todo o negócio do SNI sobre o pai. Então a gente ficava destrinchando o dossiê, não sei como é que é o nome, o relatório. A gente tinha isso, tinha o que a gente tinha um pouco a análise desses encontros que eu estava tendo com a polícia, dessas filmagens, e tinha as nossas impressões gerais da vida toda, que de repente ali naquele momento foi um momento de se falar muito disso, né? Essa conversa do hotel teve algumas, mas teve uma principal que foi muito longa, que era já quase extra filme. Eu não tinha a menor ideia se aquilo ia ser filme. Tava a Valéria Ferro e o Paulinho Castiglione no quarto com a gente, todo mundo muito próximo, muito amigo, então não era fácil, assim, fluía, a gente esquecia deles, e eles meio que atrás de uma pilastra, meio escondidos, e a gente conversando e olhando aquilo tudo, enfim. Então tem isso, e tem essa outra coisa na Praça da Matriz, em Porto Alegre, que é do lado da casa da minha avó, e que era um lugar também da minha infância. Eu me lembro daqueles leões, de subir naqueles leões, de tentar subir nos leões, enfim, era muito familiar. Tem também para mim uma dimensão do filme, dessa parte toda do filme em Porto Alegre, que é uma cidade onde eu nunca morei depois do exílio, né? Meu pai morava lá quando voltou do exílio, eu só ia para vê-lo, para ver a família, minha avó, as tias. E a filmagem foi uma forma também de conhecer a cidade e de me apaixonar pela cidade. Assim, a gente passava muito tempo na van, nos trajetos e pelas ruas, e foi muito forte isso. Assim, você está falando de locação, eu estou lembrando disso. Assim. E a gente filmava muito dessa van, porque eu tinha essa ideia de que as cartas seriam sempre planos em movimentos, né? As cartas do pai. E então a gente fazia uns travelings selvagens
ao longo desses percursos pela cidade, e, enfim, estou me perdendo aqui, mas é que eu lembrei, você falou dessa coisa da locação e eu lembrei disso. Então, sim, são lugares escolhidos, mas não eram escolhas assim pensadas com muita antecedência. Era o possível também, né? O único que era pensado era voltar aos lugares, né? Voltar às casas, voltar aos países, às ruas. E falar nesse retorno, né, aos países, né, essas casas, tem dois momentos onde isso é muito tenso no filme. Quando no Chile, né, na, na casa que quando tá o pai e o filho, né? E a gente sente uma tensão ali, principalmente por parte daquele filho. E aí depois naquela casa que, enfim, né? Sai uma mulher para dizer que o dono mandou dizer que vai processar se vocês estiverem filmando, né? São duas situações diferentes, porque em uma a pessoa não tinha ideia do que era a filmagem, mas na que tem o pai e o filho, tem uma ideia ali, né? A gente fica meio em dúvida se há um tensionamento político que tá acontecendo ali, mas é explícito que tem uma tensão, né? Na outra casa parece mais uma questão, enfim, desse encastelamento e apavoramento que se vive nas grandes cidades, até pelas próprias características da casa, aquele muro super alto, rechaçar antes de nem saber o que era, mas na outra eu fico com essa impressão, não sei se É engraçado, o que porque aconteceu o pai ali. e o filho... Hã? Ixi. Não entendi o que aconteceu ali naquela conversa, mas tinha alguma coisa naquela conversa. A gente chegou num domingo à tarde, sem avisar. É um bairro bastante... É um bairro chique, assim, de Santiago. Então, tinha o nosso produtor lá, achava que a gente ia ser super mal recebido, que eles não iam querer nos receber, que eles eram todos uns pessoal de direita e tal. E, na verdade, eles abriram a porta e eles foram muito acolhedores. Então, a tensão eu acho, essa tensão que você está falando, pela situação, de chegar umas pessoas dizendo que moraram ali, como assim e tal. Mas, na verdade, eles tinham tomado uns vinhos, estavam no final do churrasco de domingo deles, e nos convidaram para entrar, e a gente se sentiu bem acolhida, eu acho, a mãe e eu, assim, sabe? Foi o contrário do que o produtor achava que ia acontecer, que iam nos botar para correr, que foi o que aconteceu na outra casa, né? Que o cara E falou que ia chamar a polícia. Né? por essa impressão que o produtor não avisou, não fez contato com o pessoal da casa, ou era importante para vocês que tivesse esse primeiro contato surpresa? Eu não me lembro mais como é que... Eu acho que ele tinha se informado para saber quem morava na casa e tal, mas que a gente não queria avisar. Agora eu não me lembro direito, Nina, o que foi. Foi isso. E ele estava com muito medo disso, da gente chegar lá sem avisar. Tem um comentário aqui, Flávia, falando de que, enfim, né, um percentual muito alto dos casos de assassinato que não tem envolvimento político nunca são esclarecidos, né? Uhum. E aí isso nos leva de volta para a camada da investigação do teu filme. E aquelas conversas, né? Enfim, a última conversa que aparece é surreal. Né? Uhum. E a própria ligação também, né? Que traz um elemento, olha, cuidado, né? Com essa pessoa, né? Tem
tem ali um não dito naquela ligação mas que a gente obviamente entende. E aí queria te pedir para falar mais, né? Como é que foi, enfim, encarar aqueles policiais, né, que viram o teu pai morto, que podem ou não ter participado de alguma coisa diferente, de um suicídio, um, um certo cinismo e ao mesmo tempo essa advertência pela ligação. Como que foi isso? Como foi lidar com isso? Acho que isso foi bem difícil. Tinha essa coisa de não dizer. Eu não dizia que eu era filha do pai, mas eu também não dizia que eu era outra pessoa, assim, né? A gente dizia que estava fazendo um filme sobre mortes não esclarecidas para uma TV francesa, enfim, uma coisa assim vaga. O filme, de fato, era uma coprodução francesa, isso não era uma mentira. Mas o fato de eu não dizer que eu era filha, foram 6 policiais e 3 legistas. O fato de eu não dizer que eu era filha era complicado, porque isso fazia com que eu ouvisse também coisas muito duras de ouvir, né? E tinha toda essa coisa do delegado, o Mafra, o último, que tinha que ser o último. Ele estava viajando, foi toda uma complicação para conseguir. E o fato dele só poder ser o último fazia que eu não podia falar no final das entrevistas. Eu não podia mudar, assim, ir até o fim. Por exemplo, tem um que começa a ter dúvidas de quem eu sou, faz umas perguntas e vai me colocando contra a parede, que eu poderia ter conversado com ele. Teria sido interessante até ter tido uma conversa com ele dizendo quem eu era, mas não dava, porque se eu dissesse, fecharia as portas para entrevistar o Mafra, que era o delegado, que foi o último, né? Foi muito tenso, muito difícil e muito tenso. Mas era essa a proposta, assim, eu tinha que fazer. Mas toda essa parte da investigação era muito difícil de lidar mesmo, assim, emocionalmente. E não só, depois da montagem, foi muito difícil articular essa investigação com o resto, porque cada vez que ia para isso, eu pensava, eu queria ir para a vida, eu queria contar a história, eu queria ver as pessoas. Era muito difícil, foi o mais difícil, eu acho, na feitura do filme, foi porque tem muito mais informação do que o que está no filme, tem coisas que dariam assim um romance policial enorme, com vários fios que eu não pude puxar porque não tinha espaço para puxar no filme, e ir fazendo essas escolhas foi bem complicado, assim. Teve algum momento que isso correu o risco de não entrar no filme ou tinha que entrar de algum jeito, tinha que dar um jeito na montagem disso entrar, porque você faz parte desses pontos de partida, né? Junto com a questão, né, da tua volta para o Brasil e da tua meia-irmã, isso é um dos pontos de partida. Mas teve algum momento que pensou em não colocar? Não. Não, tive momentos muitos de exasperação, de desespero, mas nunca sempre achei que tinha que dar um jeito de entrar, que fazia parte, que não é nem que tinha que dar um jeito de entrar, é que fazia parte, só que eu não sabia ainda como que eu ia articular, mas era a história, né? Era a história, isso fazia parte da história que eu estava contando. E mais para o final, aparece toda a fragilidade do momento de vida que teu pai estava enfrentando. Uhum. A questão da cocaína, a questão dos sentimentos dele no retorno, né, do que ele estava tendo, o trabalho que ele estava tendo que ter, a última companheira dele que fala
que ele ergueu essa barreira, né? E colocar isso do pai num filme deve ser uma situação também complicada para uma filha diretora, né? Então, e a própria carta que te emociona muito tem a ver com ele relatando também esse momento, né? Assim, para mim, complicado era não ter noção como é que isso tudo, né, todas essas facetas do pai, num filme, iam ser recebidas por quem visse. Eu acho que eu nunca tive dúvida que eu tinha que colocar essas coisas, assim, a cocaína e tudo que eu sabia ou que eu achava relevante para o todo. Mas, para mim, ele não se resumia a isso. Para mim, ele não se resumia nem a um militante revolucionário, nem a um cocainômano doido. Ele não é isso, ele é outra coisa, né? E o meu medo, claro, era que quando o filme saísse, as pessoas tivessem uma reação. Duas coisas eu tinha medo. Uma era de uma coisa heroicizante, que eu tivesse feito um filme em que o que se sobressaísse seria o ardor revolucionário de uma geração. Porque, para mim, eu estava falando muito mais de derrota, estava falando de sonho, mas estava falando também muito de derrota. E o outro medo era que vissem esse outro lado, e que esse outro lado da depressão e da tristeza profunda desse final se sobressaísse a tudo, sabe? Assim, o meu medo era de um desequilíbrio em relação à forma como eu percebia meu pai. Então, acho que uma das maiores alegrias que o filme me trouxe foi certamente uma conexão com o público, do filme com o público, e de um retorno afetivo muito forte em relação ao filme, a figura dele, que veio para mim. Assim, isso foi muito bonito, muito bom. Foi o lado assim que teria sido terrível se o filme tivesse sido recebido como isso, aquele maluco, sabe, aquele doido, ia ser horrível. E se fosse só o herói, eu ia ficar puta, porque era tudo que eu não queria fazer, né? Então, acho que, claro que é difícil, mas o mais difícil não é falar de coisas que eu já sabia, até porque eu não fiz esse filme logo depois que ele morreu, né? Eu levei 20 anos, então eu já tinha trabalhado isso internamente, essas coisas não eram coisas com as quais eu estava começando a lidar ali. O que eu estava começando a lidar no momento da filmagem, depois da montagem, eram com as, digamos, novidades, as coisas que eu não sabia e que eu soube durante a filmagem, ou por exemplo, toda essa emoção que me trouxe as conversas com as outras pessoas que participaram dessa história. Eu tinha que lidar com isso, eu tinha que saber o que fazer, porque eu não podia botar no filme, mas eu queria ter. Enfim, essas questões foram novas, né? E claro que toda essa parte da investigação, ela foi muito dura, muito difícil, mas Então, fala um pouquinho para a gente dessa recepção que o público teve, que retorno, né? Que diferentes tipos de retorno tu teve sobre o teu pai, sobre o filme, né? O filme foi super bem nos festivais, e os festivais são muito importantes, porque impulsionam carreiras, chancelam, a gente sabe de tudo isso, mas na verdade a gente quer ouvir as pessoas, né? Quer ouvir o público, quer saber, quer dialogar com o público, né? A melhor coisa, depois de um debate, vem alguém falar com a gente, ou depois de uma sessão, puxa, vi teu filme, achei isso, achei aquilo, me tocou de tal maneira, não gostei de tal negócio. Então, como que foi essa recepção das pessoas? foi muito surpreendente e muito forte, assim, foi porque eu acho que o filme, como ele conta a história de uma família, eu estou já te dizendo que o público, o que eu recebi, né? Que o fato de ser história de uma família faz com que toda a história política ela seja contada de uma forma emotiva, né? Você vai acompanhando os personagens. Então, assim, eu me lembro de uma coisa que me tocou muito foi quando o filme
passou pela primeira vez, a estreia dele em Gramado, eu ganhei o prêmio da crítica e o prêmio do júri dos estudantes. E daí o júri dos estudantes veio falar comigo, assim, eram jovens, super jovens, e eu entendi ali uma coisa que eu não... Eu tinha muito medo do filme não ser compreendido, dos medos que eu tinha, dele não ser suficientemente didático, e ao mesmo tempo eu não queria explicar demais. Todas essas questões que, enquanto você está fazendo um filme, surgem, né? Como ficar no essencial, não ficar dando liçãozinha, explicando, e ao mesmo tempo que as pessoas acompanhem a história, para quem não viveu. E com esses jovens, foi a primeira vez que eu tive essa sensação, poxa, eles entenderam tudo, tudo que tinha para entender, eles entenderam, se emocionaram. Teve um que me falou assim, eu tenho um tio que é igual ao teu pai. Sabe, tinha umas identificações assim muito singelas e diretas, e não tinha nada a ver a história do tio, mas assim, a situação e tal. Bom, então isso foi esse primeiro impacto. Depois o filme foi viajando muito, e isso foi se repetindo, assim, de formas diferentes. Por exemplo, em Biarritz, eu me lembro muito disso, dos velhinhos, assim, porque a sessão de documentário em Biarritz é de manhã cedo. A sala cheia de cabeça branca, eu pensava, ai meu Deus, o que, que vai ter? Qual é a relação que eles vão ter com esse filme? E era a primeira vez na Europa também. E foi muito emocional também, assim, e vários vinham me dizer, não, porque na Guerra da Espanha, o meu pai, e daí fazia uma conexão que era outra, mas em que tinha a questão da luta, do ideal e da derrota política, ou não, mas enfim, histórias de vida, né? Então o filme teve uma coisa assim, de identificação, eu acho, ele tocou. Assim, tem outra coisa também que eu acho que foi muito legal, que foi a recepção da crítica e depois todo o espaço que ele foi fazendo, assim, na coisa da faculdade, os artigos, o pensamento e tal. Tudo isso foi maravilhoso para mim, de ler várias visões sobre o filme, como é que ele se insere. Isso é muito legal. Mas essa coisa direta do público, né, assim, de você fazer um filme e as pessoas, um filme que tem a tua mãe, que tem teu irmão, né, que tem a tua vida ali, não é um filme de ficção científica, é muito tocante, enfim, é uma coisa de afeto que vem, assim, né? Eu tive muito pouco, algumas, mas muito pouco reações de raiva ou de rejeição, né? Acho que é isso, assim. E vou estender essa pergunta pro Deslembro também. Aham. É um filme que é um filme muito pessoal. Acredito que a maioria das pessoas que assiste esse filme sabe disso, já que não é um filme de distribuição massiva, então, em geral, Uhum. quando alguém vai ver, já tem um pouco de informação sobre quem é a diretora, né, esse tipo de coisa. Às vezes não. E, e ele propõe um olhar muito singular para um período histórico que todo mundo conhece a partir dessa macro história, mas traz uma perspectiva muito diferente, né? Então também vou aproveitar para te perguntar a reação do Deslembro, até porque ele já surge num outro momento político do Brasil, né? É isso que eu ia falar. Então isso também, né? Tu falou, né, eu não tive muita rejeição, eu fiquei pensando, imagina se o diário, né, entra em cartaz hoje, né? Isso muda muito também. Mas também muda o fato de ser ficção, né? De uma parte do público não saber que aquela história é muito pessoal. Mas acho Uhum. que deve ser um filme que traz uns retornos interessantes. Queria te perguntar sobre isso. É completamente diferente, de fato. Acho que assim o diário ele surgiu num momento em que se falava pouco dessa história. Foi antes da Comissão da Verdade, né? Eu me lembro que quando eu viajava com filme na América Latina, era uma questão que sempre me colocavam nos debates. Quando é que vocês vão fazer a Comissão da Verdade? Então, o diário ele surge bem nesse momento assim em que ainda existe um silêncio muito grande, né?
O Deslembro é difícil, porque eu acho que assim, os filmes eles realmente se inscrevem no momento histórico em que eles nascem para o público, né? E é dessa relação que eles existem. Então, o Deslembro, eu acho que primeiro que ele próprio, a feitura, a gente filmou em 2017. Até o roteiro já integra coisas do presente, né? Mesmo que de forma sutil. O fato de ter um desaparecido político no Deslembro tinha desde o início, mas foi sendo reforçado à medida que o roteiro avançava, muito pelo que eu estava sentindo ao redor dessa negação cada vez maior, desse negacionismo histórico cada vez mais forte ao redor, né? Então, é isso, assim, o filme ele estreou, ele passou pela primeira vez no Brasil entre os dois turnos das eleições, não, um pouco antes das eleições, como é que foi? Uma semana antes das eleições, ou entre os dois turnos, não me lembro mais, na Mostra de São Paulo. Foi antes, porque ainda teve manifestação, tinha manifestação na Paulista, toda aquela loucura de pedindo a volta da ditadura e tal. Então, é muito, assim, as pessoas saíram muito comovidas do filme, mas aí eu acho que tem tudo a ver com o momento, não é só a história do filme, tem tudo a ver. O filme tomou para si essa emoção que a gente já estava vivendo em função da loucura na qual a gente estava a partir um pouco antes das eleições do Bolsonaro, enfim, desde 2014, 2013, sei lá, quando começou a voltar essa coisa de hoje, né? Hoje a gente passou aqui na frente de um quartel e tinha um grupinho lá pedindo uma intervenção militar. Hoje eles tinham feito um monte de coisa nas redes para pedir a volta de uma intervenção militar. Eu me lembro muito do choque disso, da primeira vez que eu vi visualmente isso, um cara que tinha sido do DOPS com uma plaquinha na Avenida Paulista e as pessoas tirando foto com ele. Eu não sei nem o que te dizer sobre isso. Então, o filme ele se inscreve, eu acho que, por um lado, com uma recepção, entre aspas, positivada, ou com um olhar acolhedor de muita gente que se sente absolutamente indignada e furiosa, né, com tudo isso que está acontecendo. E eu vejo outra coisa que é assim, os jovens, eu vi muita coisa de jovens no Twitter que não tem nada a ver com essa história, que se comoveram com a história, pelo que a história é e tal, e descobriram um filme com um olhar mais, entre aspas, livre de uma política, né, do seu ponto de vista político, da sua história e tal. Assim, é sempre chocante quando o filme passou no Festival do Rio, teve uma matéria no G1 sobre a vida dos filhos dos exilados, e os comentários eram inacreditáveis, assim, tipo, por que tiveram filho, ter que matar, coisas assim, como a gente vê atualmente, né? Então, eu não sei muito como te responder a isso, porque é tão diferente. Acho que, como outros filmes de 2018, assim, ele se inscreve numa resistência ao momento que a gente está vivendo. Claramente, ele, de alguma forma, participa do movimento de... Tem outras histórias nesse país, né? Assim, a gente precisa contar essa história. A gente não pode deixar que essa história seja negada de novo, né? E por falar nisso, Flávia, próximos projetos, como diretora, roteirista, tem alguma coisa? Bom, a gente também não sabe como é que vai ficar a possibilidade de viabilizar qualquer próximo projeto, né? Do tipo de projeto que a gente se ferir gostaria de fazer, né? Um projeto que não é para defender esses ideais que estão aí no governo, né? Então, tu tem alguma coisa pensada, algum argumento, algum roteiro, alguma coisa em pré-produção? Tudo em desenvolvimento ainda, mas tem algumas coisas, mas é exatamente isso, quer dizer, em que medida e como vão ser essas novas realizações
que a gente, em geral, né, vamos conseguir colocar no mundo, e sob que forma, né? Para o cinema, se vai direto para plataforma, eu acho que tem muitas incógnitas, mas projetos, sim, tem muitos. Enfim, tem muitos, tem alguns. E num processo de escrita e num processo que se contamina muito também de tudo, né? Do presente da gente. Tem alguma coisa que tu possa falar para a gente, além disso? Eles vão se comunicar, bom, tu acabou de falar que vão se comunicar com esse momento que a gente está vivendo, que acho que seria impossível não, né? Se em qualquer contexto isso já é impossível, nesse contexto mais ainda, né? Mas essas questões relacionadas a essa vivência que tu teve, as questões de ditaduras, e isso vai continua reverberando nesses projetos mais imediatos, ou por um tempo tu vai se afastar disso? Acho que, na verdade, o que é interessante para mim é que eu realmente agora estou fazendo um pulo para não é mais da minha história, não é mais minha história, não é minha família, eles devem estar muito felizes que eu não vou mais falar deles, é outra coisa. Mas, de alguma forma, tem uma continuidade em relação ao que eu já fiz. Num deles, que é um projeto que eu estou adorando escrever, que chama A Saga dos Pequenos Gestos, que é inspirado, enfim, na biografia do James Green, escrita pelo James Green sobre o Herbert Daniel, tem um fundo político de uma história que, de uma certa forma, já faz parte assim, do meu percurso, mas com um tratamento que eu acho absolutamente diferente. Assim. O nome da biografia do livro do James Green chama A Extraordinária História de Herbert Daniel, Guerrilheiro e Gay. E o filme vai chamar A Saga dos Pequenos Gestos. Mas esse é um dos projetos. Assim, talvez o que está na frente, mas tem outros que estão em andamento também. Bom, o livro tem as palavras guerrilheiro e gay. Pois é. Já nos dá uma dimensão do quanto de oposição vocês vão encontrar para viabilizar esse filme, né? Do quanto de dificuldade, né? Pelas formas de financiamento mais recorrentes no cinema brasileiro, pelo menos até esse governo começar, né? Acho que nesse sentido eu não tenho nenhum projeto fácil, digamos assim. Nenhum projeto que passe por algum filtro desse governo. Realmente. E talvez seja uma exigência do momento, né? Uma exigência talvez seja muito pesado, mas uma influência do momento, né? Não ter projetos fáceis. Se a gente tiver projetos fáceis, tem alguma coisa estranha, né? Eu não sei, é muito difícil assim, falar alguma coisa hoje de qualquer futuro, né? Mesmo que seja daqui a um mês, assim, porque eu acho que tem essa coisa que já estava difícil da gente, do audiovisual no Brasil e de como é que vai seguir, embora eu acho que vá seguir e que tem projetos que já estavam, inclusive, né, sendo filmados e tal. Mas eu acho que a gente está num momento tão especial das nossas vidas, né? Num momento tão único, que é muito difícil pensar assim, se projetar agora, né? Tem um comentário aqui que diz que hoje em dia os projetos fáceis não são os necessários. Pois é. Bom, a gente está com mais de uma hora já de live. Eu queria te perguntar se tem alguma coisa sobre
o diário especificamente, ou sobre algum dos temas que a gente abordou nessa live, ou mesmo algum que não foi abordado, enfim, alguma coisa que tu acha importante falar, e que a gente não falou sobre muitas coisas, né? Mas que poderiam ser faladas. Mas alguma coisa que tu acha que tem que ser dita e que não foi dita aqui nessa conversa. Tô pensando. Enquanto pensa, não sei se o Joca ainda está assistindo, mas a gente falou muito dele aqui na live, porque ele é essa pessoa fundamental para o filme e também, a partir da tua fala, para o próprio processo do filme. Não sei se também ele queria falar alguma coisa, se ainda tiver aí, quiser, ainda Ele tá super aí? convidado a falar. Ele estava, não sei se ainda está. Deve Mas se ter ainda tiver e quiser falar alguma coisa também, antes da gente encerrar a live. Ele tá aí, eu não sei, eu tô sem. Bom, eu tô com o celular na minha É. frente. Ele não vai querer falar. Bom, se quiser, tá? Sinta-se convidado, mas também sem nenhuma pressão. Se não quiser falar, também super tranquilo. Não tem como Ele tá chamar aqui ele. ainda. Ele tá aí? Então ele tá Ok. te ouvindo. Deixa eu ver. Fala aí. Fala. Não, é um convite, não é nenhum tipo de imposição. Mas se quiser falar, pode escrever alguma coisa, que aí a gente lê, mas só se sentir à vontade. A live é com a Flávia. Ele fez uma pergunta. Ah. Se tu acha que a conversa com os ex-militantes teve um impacto na montagem? Ah, não, acho que não. Acho que teve no sentido de que durante muito tempo eu tentei incluir mais tempo e mais a história dos outros. Mas quando eu vi que isso não era possível, eu acho que não. Mas ele deve estar perguntando isso com alguma coisa, com algum pensamento por trás, não? Talvez não na montagem propriamente dita, mas naquilo que foi o processo do filme, no que esses encontros com esses militantes te fizeram descobrir coisas, repensar coisas, mudaram coisas no filme. Né? Acho que pegando o gancho da pergunta dele também faço essa. É, na época que eu estava montando, para me consolar do fato de não ter conseguido, enfim, de não ser possível no mesmo filme tê-los, eu pensava muito em pegar esse material e fazer uma outra coisa, né, com eles, com esses relatos que são tão ricos assim. Mas eu acho que essa troca e esse acolhimento, ele me trouxe uma camada dessa história que talvez estivesse um pouco esquecida, que é uma relação de solidariedade muito grande desse grupo, por exemplo. Assim, eu não via, muito deles eu não via desde criança. E fui recebida como se fizesse parte de uma história comum mesmo, assim, né? Isso foi muito forte, assim. Eu me lembro de ter conversado isso com o Joca. O Joca teve num dos encontros com a Neneca e acho que só. É, E depois eles viram o filme pronto, esses militantes. viram. Como que foi a recepção deles? Que a gente falou de várias recepções e não falou da deles. Foi, não teve uma projeção todo mundo junto, né? Foi tudo solto, assim, de diferentes momentos. Mas foi legal. Foi muito legal.
eu tinha um pouco de medo, não exatamente dos militantes desses mais próximos, mas eu tinha um pouco de medo de da forma como eu me referia, por exemplo, à anistia em 79, que eu pego um pouco o que meu pai falava que tinha sido uma concessão, que não era nenhum. Enfim, ele era muito crítico, né, a pensar a anistia como resultado de uma luta apenas de movimentos sociais e tal. E eu tinha medo disso, de ter uma reação forte a isso, assim, de eu estar tirando um resultado de uma luta. Mas não teve muito. Acho que teve um pouco. Acho que o Joca está falando, ele está me dizendo que está falando. Ele leu, né, colocou um comentário aqui, que nas conversas que vocês tiveram em Porto Alegre, o filme ia para um caminho, e aí depois do teu encontro com os militantes, essa narrativa mudou. Ele está afirmando isso. Uhum. Eu não me dou conta. Eu não sei. Eu não sei se. Pode ser. Vamos ter que debater isso depois. O lugar que cada um vê os processos acontecerem faz com que a própria narrativa desses processos seja diferente. E às vezes é muito óbvio alguma coisa que aconteceu com a gente durante o processo e que pra gente não é óbvio, né? E a gente não percebe, mas para quem tá junto no processo vê, nossa, ali teve uma mudança grande. E aí, quem tá no centro desse processo pode não ser a mesma coisa. É porque ele deve estar pensando de um ponto de vista específico que eu não estou conseguindo pensar agora, que talvez tenha tido mesmo, mas eu não consigo. É isso, mas a gente vê, no fundo, uma fresta do que a gente faz, né? Mas e aí, retomando aquela pergunta que eu tinha te feito, tu acha que faltou falar de alguma coisa? Tem alguma coisa que tu queira falar e a gente não abordou? Acho que não. Estou pensando, mas acho que não. Eu fico tentando imaginar o que é ver o Diário de uma Busca hoje para uma pessoa que não viu antes. E justamente o pouco que eu falei em relação ao deslembro, assim, como é que esse filme ele bate numa pessoa, num jovem, numa pessoa que não tem nenhuma relação com essa história, ou que não viu o Diário em 2011, 2012, enfim, porque deve ser completamente diferente. Eu me pergunto isso, sabe, assim. Ou seja, não estou te dizendo nada mais, estou só colocando uma coisa que me passou pela cabeça agora, assim. Eu sempre acabo com perguntas, eu nunca consigo fechar nada, nem filme, nem entrevista, nem porra nenhuma. É sempre assim. Não, que ótimo, a gente sai daqui com muita coisa para pensar e ainda com muita coisa para discutir nesse momento tão complexo, né? Que exige que a gente pense e repense. Bom, essa foi a terceira vez, né, que eu vi o teu filme. Mas eu te disse que eu era uma fã do filme. Mas né, foi no lançamento e não muito depois. E ver esse filme, né, 10 anos depois, 9, 8, né, alguma coisa assim, a gente vê de uma maneira muito diferente mesmo, né, coisas que eram muito debatidas naquele momento, ou que eram novidade naquele momento, que já deixaram de ser, e por exemplo, o impacto de um filme brasileiro em primeira pessoa que tratasse dessa história foi muito maior em 2010 do que foi em 2020, mas em compensação isso também me fez perceber coisas, né, que a gente falou, que pessoas te apontaram, né, do diálogo do Deslembro com esse. Deslembro também é um filme que eu assisti 3 vezes, então
também fiquei prestando atenção nisso e pensando e fazendo o diálogo das questões que o diário coloca com o hoje, né? Então, acho essa tua questão final muito interessante e muito pertinente, né? Acho que todo filme, quando vai ser revisto 10 anos depois, tem isso, mas o teu filme no Brasil de hoje, acho que tem isso aí muito intensificado em relação ao que qualquer filme teria, né? E aí, tomara que também nos clube as pessoas, né, nessa sessão tenham podido ver ou rever o filme, né? E indiquem para outras pessoas, porque é um filme que segue muito atual, né? Levanta questões que estão diferentes do que estava em 2010, mas que segue muito atual. E acho que essa tua última questão faz a gente pensar em muitas coisas, né? A gente poderíamos recomeçar a live a partir dessa tua questão. Mas não vamos fazer isso, já estamos com 1h20 de live, então agradecer muitíssimo a todo mundo que nos assistiu, né, que persistiu para nos assistir. Sim. A gente só conseguiu entrar no ar um tempo depois do horário anunciado. Agradecer então para todo mundo, agradecer a participação do Joca, agradecer muito, Flávia, por ter disponibilizado o filme para a gente e por ter topado participar dessa live, né, da tua primeira live. Fiquei aqui contigo. Para não ficar com aquela sensação estranha de estou falando com o meu celular, tô maluca. Mas é porque o celular a gente se vê ao contrário, além do mais. Né? Então é muito aflitivo. Eu nunca tinha tido essa experiência assim, um tempo maior. Daí olhando para você fica mais fácil. Então a gente agradece muito, Flávia, todo mundo, Joca. Então vejam o filme, façam propaganda, deslembro, tem como assistir em várias plataformas. Também, por aí, também é um filme que dá para assistir, que é isso, é esse filme que surge na montagem do diário, então tem muito a ver, como a gente falou aqui na live. E é isso, muito obrigada para todo mundo, e a gente, domingo que vem, tem mais uma sessão do nosso Cineclube. Que legal. A gente deve até o meio da semana anunciar qual vai ser o filme e quem vai debater. E vou te convidar, Flávia, para depois ler os comentários, tem vários elogios do filme, para ver as pessoas que assistiram. Elo agora acabou de agradecer para ti pela generosidade, mandar um beijo. As pessoas fazem live olhando as coisas, eu não tenho nem isso, eu tô aqui. Não, mas vai ficar. A live fica disponível no Facebook Então, muita gente agradecendo pelo filme, pela live. A live fica disponível no Facebook da DUF, então depois dá para tu ir lá ver o que as pessoas comentaram, elogiaram. Tudo que foi comentário ou pergunta eu passei para cá, mas tem muitos que são obrigada, parabéns, se necessário, esse tipo de coisa. Então, só te agradecer para todo mundo. E até domingo que vem, gente. Obrigadíssima.